versículo 6, todo mundo conhece, vai, vamos lá. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E aí ele vai puxar uma sequência, né? Por que eu falei assim, quer ver? Você tem um menino, você tem um filho, tem? Ama ele? Amo. Então senta com ele, né? E fala o seguinte, fala, ô Carlos, olha para o pai aqui, né? Vamos lá. Respeita o dinheiro. Procura ter ele em autoestima. Procura se esforçar para ganhá-lo dignamente, mas queira ter muito. Por quê? Porque está escrito aqui, ensina o menino. Se eu ensinar o menino, ele vai crescer e aquilo que a alma dele aprender a respeitar, ele vai atrair. Vai, com certeza vai. Assim como um encrenqueiro só atrai encrenca, um pobre só atrai pobreza, você vai ver que existe toda uma lei em minha alma. Aqui nós entendemos esse princípio. Dá uma olhada na direção aqui, ó. Depois que ele fala assim, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, o texto vai continuar. O texto não para aqui. Continua, vai. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E o versículo 9, você vai pegar um pedaço dele, leia para mim o 9. O que é de bons olhos será abençoado. Então você vai trazer para mim, veja bem. Isso aí é a lei da vida diariamente. Por exemplo, quando você levanta de manhã, você então tem domínio de existência. Você saiu do sono, você saiu, né, daquela posição onde você não tinha o senso da realidade, acordou. Então você tem domínio e ali está a realidade. Então vamos ver o que acontece. Aqui está uma lei, ó. O de bons olhos será o quê? Abençoado. O que é esse bons olhos? É uma pessoa então que ela deseja desfrutar da sua existência. Então, uma coisa bacana que eu vejo aqui é que ele fala, se você tiver bons olhos, significa que a sua alma vai amar coisas que virão a você. Então, dá uma olhada, ó. O rico domina sobre os pobres. Não é no sentido de pisar, mas no sentido de desfrutar uma vida melhor. Não, mas está cheio de rico indo para o inferno. E pobre também, o inferno está lotado de pobre, mas não tenha dúvida. E por acaso lá no céu tem rico? Tem rico também, e tem pobre. Eu quero que você entenda esse princípio, porque às vezes a pessoa ela se coloca dentro de uma igreja e ela parece que se esquece que ela é um ser humano e que tem leis que foram determinadas para ela viver. No caso, por exemplo, aqui, nós então separamos esses textos que você deve conservá-los, né? Dizendo assim, né? Lá no 6, eu vou repetir, você repita comigo, por favor, vamos lá, diga. Instrui o quê? O menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então tá, uma coisa boa aqui que nós podemos colocar então a respeito disso, sai exatamente de algo que nós colocamos aqui, olha, quer ver? Eu pego aqui sobre o homem que tem uma postura, e eu coloco aqui no Provérbios 24, vamos lá? Você vai comigo para lá. Olha só uma posição bacana aqui, olha. Você leu exatamente aqui o versículo 10, e repete comigo, vai. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora ele vai dar um conselho aqui, no versículo 11, ó. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança. Se os pode, né? Os puderes retirar. Então vamos pensar um pouquinho nisso também. Quando nós separamos o mês para fazer um projeto de vida,
Eu não creio que apenas um pedido, escrito numa folha, e está aí uma oferta, isso muda uma situação. Você deve entender um princípio assim, quer ver? Por que toda igreja que eu passo, às vezes dá uma certa confusão para mim? Porque no caso eu pego esse mês e coloco bem a palavra o tempo todo dentro do mesmo centro. Então eu vou mastigar a mesma coisa o mês todo, pastor. Há uma lei que diz o seguinte: para você se assenhorar de um princípio, ele precisa ser ouvido e ensinado durante 10 vezes, e vai ser essa repetição. Então, durante 10 vezes, no mínimo, eu ouço e recebo a explicação da mesma coisa. Sim, para quê? Porque quando eu ouço e daqui 5 minutos aquilo desapareceu. Eu pego, torno a ouvir então aquilo, e daqui mais ou menos 10 minutos desaparece. Mas quando eu ouço aquilo, pelo menos umas 10 a 15 vezes, eu vou me assenhorar daquele princípio. Então aquele princípio, ele vai ser inserido dentro da minha alma. Então eu vou inserir aquilo dentro da minha alma e eu vou me comportar daquela maneira. A ideia é essa, porque a palavra de Deus não é apenas palavra, é espírito e vida. E a palavra, ela me molda. E a palavra de Deus não molda ninguém a ser doente, fracassado, pobre, medíocre, murmurador. A palavra de Deus muda a pessoa de escravo em livre, de doente em curado. E eu também resolvo acreditar que a palavra de Deus prospera. Por que prospera? Porque está escrito. Vamos lá. No caso aqui, nós vemos que o rico domina. Ah, mas eu sou aqui pobre. Não é pobre. Por exemplo, se você entendeu o Provérbios 23, versículo 7, o que diz ali? Porque, o que diz? O 23, 7. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele dirá o quê? Come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vamos pensar um pouquinho nisso, Traduz isso daqui. O Gideão na caverna, ele tem um problema grave. Ele aprende com aqueles homens que vivem ali a ter uma vida medíocre. Então ali vão murmurar, vão reclamar. Tem pessoas, por exemplo, que fala mal de uma coisa e ele não possui aquela coisa. Então, por exemplo, alguém falou assim: esse carro não presta. Eu falei: mas que carro você tem? Não tenho nenhum. Eu falei: não, então quem não presta é você. Você, aliás, não presta para nada, pelo jeito. Porque como é que você está dizendo que isso aqui não presta se você não tem? Você não anda com isto, você não sabe como funciona isso, você não sabe como é prazeroso andar nisso. Não, mas mais nada. Veja bem, olha só. Eu tenho pessoas que elas são prisioneiras de si mesmas, e quando elas têm a oportunidade de transmitir a doença, elas transmitem. E quando você para ouvir uma pessoa medíocre, você vai ficar doente, você vai ficar atrapalhada. Por isso, às vezes, alguém até me procura e fala assim, olha, sabe o que fulano disse? Eu digo: não quero nem saber. Deixa para lá. Eu sei que não vai ser coisa boa, não vai acrescentar nada, esquece. Vamos lá. Então eu prefiro aqui, assim, olha, vamos lá, pensar como Gideão. Gideão diz assim: olha, poxa vida, Deus me fez um homem, e eu estou vivendo aqui nessa caverna, sem luz, nessa umidade, então não tem como eu ter vida aqui. Então a fé, ela é interessante, que está dentro disso aqui, vamos lá, olha. A fé, ela se materializa quando eu tomo uma atitude de mudar a minha maneira de pensar. A fé, ela vem para causar alguma coisa dentro de mim. Então o Gideão, ele tem fé numa vida abençoada? Claro que tem. Ele tem fé que o casamento dele será abençoado? Tem. Ele tem fé de ser um proprietário? Lógico, mas não tenha dúvida. Então, veja só o que acontece. Quando ele sai para a luz, ele encontra Deus. Deus é luz. E aí na luz,
ele ouve isso daqui, ó. Homem valente, o Senhor é contigo. E homem valente não é aquele homem que soca, bate em todo mundo. Homem valente é aquele que não teme uma situação, considera a gravidade, sabe que no momento talvez esteja só, mas ele está firme. Ele está numa posição inabalável. Ele é frouxo? Não, ele não é frouxo. Ele é firme. Olha para o lado e fala, seja firme. Novamente diga, seja firme. Firme é uma pessoa que sabe o que quer, diz aonde vai chegar e não desiste e vai chegar lá. Talvez demore 1 mês, 1 ano, 2 anos, não tenha dúvida, permanece o quê? Firme. Ah, ele colocou na cabeça dele e ele alcançou. Exatamente. Ele fez aquele caminho e vai trilhar. Então, eu não vivo por viver, tá? Eu vivo com um objetivo, tá bom? No caso, né, até no popular, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A vida te leva para o raio que te parta. A vida não é boa patroa e a vida leva você para um abismo. Ninguém deve levar você, você tem o poder da decisão. Eu decido aonde vou chegar, eu decido com quem vou casar, eu decido que cidade vou morar. Não, mas eu moro aqui, como é que eu vou sair daqui? Você já pensou, você já se viu morando lá? Não, eu me vejo morando aqui, então você vai ficar aqui. O poder da decisão sempre vai prevalecer. Então aqui no caso, como nós estamos findando um ano, nós temos então essa visão aqui, ó. Aquilo que eu penso hoje, eu serei amanhã. Meu pensamento não é bobo. Meu pensamento não é uma ilusão. Não é um faz de conta, né? Deixa eu me imaginar lá naquela casa, né? Deixa eu me imaginar. Não, isso é doidice, né? Eu sei conversar com Deus e apresentar a Ele aquilo que está no meu coração dentro de uma sanidade, né? Deus não é pirado, não é um Deus insano. Deus, Ele é santo, Ele é puro, perfeito. E Ele me fez a imagem e semelhança dEle. Então, eu tenho essa consciência, vamos lá? No caso aqui, o que nós colocamos a mais ainda? Bom, falamos exatamente daquilo. Ensina o menino, né? Ensina a menina também. E até aqui eu torno a repetir, acho que pela 3ª ou 4ª vez, né? Se a menina ou o menino, a menina, né? Que vai casar, antes de fazer besteira, não é? Namora. Porque namoro não é iniciação à promiscuidade, não é para prender, abraçar, beijar. Namoro é tempo de conhecimento. Porque se você escolher mal, você vai amargar a vida toda. E se você não pedir atestado de antecedentes criminais para esse gato, o que vai acontecer? Você corre o risco de amanhã apanhar, vai socar você. Se já bebe hoje, amanhã vai levar a bebida para casa. E aí? Eu pensei que ele ia mudar. Não, ele não ia mudar. É uma progressão de crescimento. Você que escolheu errado. Por que não foi sondar antes, né? Você vê, a menina namora com um traficante e depois ela quer acabar o namoro, o que ele faz? Dá um tiro nela, né? Coitada, né? Não é questão de coitada, é a escolha dela. Ela escolheu. Mas foi enganada, mas ela escolheu. Não devia nem ter dado, né? Abrido porta nenhuma. Então vamos entender isso aqui. Vamos lá, olha para o lado e fala, vê se escolhe certo dessa vez. Não sei se você escolheu errado, mas quem aqui já fez umas escolhas erradas? Levante a mão. Então você deve parar para pensar.